Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 23 de setembro de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na Série A italiana, passar pela primeira divisão sueca, primeira divisão suíça, passar pela La Liga e vamos fechar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Sampdoria e Napoli. Jogo válido pela Série A italiana, onde a gente tem o Napoli em segundo com 12 pontos e a Sampdoria ali em 12º com 5 pontos. Competição que tem uma tendência altíssima de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a essa média. Até porque a Sampdoria nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já na equipe do Napoli, nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais nas partidas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,80 e a gente está falando de um Napoli que atualmente é o segundo colocado com 12 pontos, 4 jogos e 4 vitórias na Série A italiana. Precisa muito vencer para passar a líder Inter, que é a atual campeã. Já marcou 10 gols e tomou apenas 2. Vai pegar uma equipe que tem uma média mais baixa, que já marcou 5 e tomou 3, que é a equipe da Sampdoria. Mas a Napoli vem num momento muito bom. É 4-0 na Udinese, é um 2-2 com o Leicester pela Liga Europa, é um 2-1 na Juventus, perdeu de 5-1 para o Benevento em Copas, mas ganhou do Napoli por 2-1, do Genoa, na verdade, por 2-1, ou seja, sempre jogos com muitos gols na partida. E com a Sampdoria eu acredito que não deve ser diferente, até porque a equipe vem de um bom 3-0 sobre o Empoli fora de casa. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para Sampdoria e Napoli. Passando agora para Torino e Lazio. Outro jogo dessa Série A italiana, onde a gente tem a Lazio em oitavo com 7 pontos e o Torino em 10º com 6 pontos. Equipes que começaram razoavelmente bem a competição e que também tem uma boa tendência de gols, até porque é uma característica dessa Série A italiana. Sem falar que o Torino nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Lazio nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 jogos tivemos 3 gols ou mais no placar. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa, senão mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,80 e a gente está falando de dois times ali meio alto de tabela. A Lazio já marcou 11 gols e tomou 6. Torino já marcou 4 e tomou 7. Mas são duas equipes que nessa temporada da Série A italiana vem muito bem. O Torino, até a vitória sobre o Sassuolo por 1-0, tinha colocado 4-0 no Salernitana, perdido de 2-1 para a Fiorentina e perdido da Atalanta também de 2-1. Ou seja, jogos sempre movimentados. A mesma coisa acontecendo com a Lazio, que empatou com o Cagliari por 2-2, ganhou do Spezia por 6-1 e ganhou do Empoli por 3-1. Ou seja, jogos muito movimentados. É a característica da Série A italiana. E quando essas equipes se enfrentaram, não tem nem o que falar. A gente já teve um 4-3, um 2-1, um 4-0 e um 3-1. Ou seja, tendência de jogo muito movimentado e esse não deve ser diferente. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,80 é o nosso palpite para Torino e Lazio. Passando agora para Hammarby e Gothenburg. Jogo válido pela primeira divisão sueca, onde a gente tem o Hammarby ali em sexto com 30 pontos e o Gothenburg ali em 11º com 22 pontos. Competição sueca que tem uma boa tendência de gols e essas equipes que vêm fazendo jus a isso também. Até porque o Hammarby nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Gothenburg nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 dos últimos 5 jogos, a gente teve 3 gols ou mais no placar. Mas pelo que essas equipes vêm desempenhando na competição, o nosso palpite para esse jogo não tem como não ser no mercado de gols. Por isso, mais de 2.5 gols,
odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para duas equipes que vem muito bem na questão de gols. Até porque o Hammarby já marcou 31 e tomou 26, ou seja, toma muitos gols, mas também faz muitos gols. E a mesma coisa acontecendo com o Gothenburg, que já tomou 26 gols, mas marcou apenas 24. Ou seja, são equipes que estão ali meio baixo, meio alto de tabela, principalmente o Hammarby tentando vencer para continuar a caça ali das competições europeias e jogando dentro de casa. É extremamente importante que essa equipe vença. Vem com bons placares, vem com bons jogos, assim como a equipe do Gothenburg, mas vem com mais derrotas e derrotas muito elásticas, o que pode acontecer nesse jogo também, até porque o Hammarby já conseguiu meter 4-0 e 6-2 na equipe do Gothenburg nas últimas partidas. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Hammarby e Gothenburg. Passando agora para Varbergs e Häcken, outro jogo dessa primeira divisão sueca, onde a gente tem o Varbergs ali em oitavo com 26 pontos e o Häcken ali em décimo com 23 pontos. Duas equipes que vêm também mantendo uma boa média de gols nas últimas partidas, até porque é uma característica do campeonato sueco. Sem falar que o Varbergs nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Häcken, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em todos eles sempre tivemos placares bem elásticos. Por isso, para esse jogo, acredito que deve manter essa tendência. Então, é outro jogo que a gente tem que ir para o mercado de gols, mas aqui agora a gente vai de mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que com 2 gols a gente tem a posse devolvida e com 3 ou mais, aí sim a gente vence. Acredito que deve ser um jogo com a boa tendência de mais de 2 gols, até porque a gente tem um Varbergs que vem de 4 vitórias seguidas, estava na zona do rebaixamento, agora vem uma ascensão muito grande, já marcou 23 gols e tomou 24, e vai pegar a equipe do Häcken, que já marcou 29 e tomou 29. Ou seja, são duas equipes com a média de gols marcados e sofridos bem próximas ou até iguais. Sem falar que a equipe do Varbergs vinha de 4 vitórias seguidas e acabou perdendo por Hammarby por 1-0. Mas tem que lembrar também que quando essas duas equipes se enfrentavam, a gente sempre tem placares elásticos. A gente já teve um 3-1 pro Häcken, 4-1 pro Häcken, 2-1 pro Häcken, outro 3-1 pro Häcken e um 4-2 pro Häcken. Ou seja, sempre jogos com a boa tendência no ambas marcam e no mais de 2.5 gols. Até porque são jogos muito movimentados, jogos muito corridos e a gente está falando de duas equipes de meio de tabela que na mesma proporção que fazem gol, tomam muitos gols. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 para Varbergs e Häcken. Passando agora para Lugano e Grasshopper, jogo válido pela primeira divisão suíça, onde a gente tem o Lugano em sexto com 7 pontos e o Grasshoppers ali em sétimo com 6 pontos. Outra competição que tem uma boa tendência de gols e muito movimentada. Até porque o Lugano nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gols na mesma partida. Já a equipe do Grasshoppers, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em todos eles tivemos placares alterados para ambos os lados. Nas últimas 5 partidas, 5 ambas marcam. Por isso, nosso palpite para esse jogo não tem como não ser outro, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,78 e a gente está falando de duas equipes ali que estão nesse começo de competição brigando mais contra a zona do rebaixamento do que pelas primeiras posições, mas são duas equipes que, principalmente o Lugano, já marcou 7 e tomou 7 gols e o Grasshoppers também já marcou 6 e tomou 7 gols. Ou seja, são equipes com a média muito iguais em gols marcados e gols sofridos. Sem falar que nos últimos 5 jogos a gente teve 3-1, 3-3, 1-1, 2-1, 2-2. Ou seja, sempre jogos muito difíceis, jogos em que a gente, dos últimos 5 a gente teve apenas 2 vitórias, mas sempre jogos com empates e com gols no placar. Ou seja, tendo em vista toda essa perspectiva e o que essas equipes vêm apresentando, eu acredito que para esse jogo não deve ser diferente, deve manter essa tônica que vem acontecendo nos últimos jogos. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para Lugano e Grasshoppers. Passando agora para Sion e Luzern, jogo válido também dessa primeira divisão suíça, onde a gente tem o Sion em quinto com 8 pontos e o Luzern ali em nono com apenas 3 pontos marcados em 6 jogos.
Outro jogo que também tem uma característica semelhante à partida anterior, também desse campeonato suíço, até porque o Sion, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe também teve ambas marcam. Já a equipe do Luzern, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 jogos também tivemos ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de ambas marcam, mas nesse mercado para esse jogo a cotação está na casa de 1,50 e a gente está falando de um Sion que é quinto colocado, que está ali querendo brigar com os líderes, mas eu acredito que não deve manter essa tendência toda, e já tomou 12 gols e marcou apenas 8, e vai pegar um Luzern que já tomou 15, mas marcou 9, ou seja, são equipes que vêm tomando muitos gols, mas que sempre deixam um golzinho numa partida ou outra, sem falar que nos últimos 5 jogos a gente sempre teve placares muito movimentados, onde em apenas um a gente não teve ambas marcas. Nos outros a gente teve 2 1-1, um 2-1 e um outro 2-1. Ou seja, jogos muito movimentados numa competição que as equipes oscilam muito, atacam muito e são muito atacadas. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Sion e Luzern. Passando agora para Roma e Udinese, outro jogo dessa Série A italiana, onde a gente tem a Roma em quinto lugar com 9 pontos e a Udinese em nono lugar com 7 pontos. Aqui não tem muito o que fazer, é campeonato italiano, é muita tendência de gols e a Roma vem num momento muito espetacular nesse quesito. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe da Udinese nos últimos 5 jogos, em 4 deles também teve 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, em apenas 2 nos últimos 5 jogos a gente teve 3 gols ou mais. Mas pelo que essas equipes vêm apresentando, principalmente a Roma, que vai jogar dentro de casa, eu acredito que deve ser um jogo movimentado e um jogo para gols. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Roma e Udinese, porque a gente está falando de uma Roma de Mourinho que vem fazendo muitos gols, linha de 4 vitórias seguidas até a derrota para o Verona na última partida e sempre jogos muito movimentados. Perdeu para o Verona de 3-2, mas já tinha ganhado o CSKA Sofia por 5-1 na Conference League, ganhou do Sassuolo por 2-1, ganhou do Salernitana por 4-0, ganhou do Trabzonspor por 3-0, ou seja, jogos sempre muito movimentados. E no campeonato italiano, que também tem essa tendência, eu acredito que deve ser a tônica desse jogo também. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para Roma e Udinese. Passando agora para Cádiz e Barcelona. Jogo válido pela La Liga, primeira divisão espanhola, onde a gente tem o Barcelona em oitavo com 8 pontos e o Cádiz ali em 14º com 5 pontos. Jogo que teria um grande favoritismo pro lado do Barcelona, mas o Barcelona, todo mundo sabe, não vem num bom momento, vem oscilando, até porque a equipe vem com sérios problemas financeiros e vai pegar um Cádiz, uma equipe que oscila muito, mas que sempre deixa um golzinho aqui, um golzinho acolá. Até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a equipe teve ambas marcam em seus jogos, ou seja, marcou gols e tomou gols na mesma partida. Já a equipe do Barcelona nos últimos 5 jogos, em 4 deles também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, e utilizando como referência os 2 últimos, até porque os outros é de 2006, 9-3 e 2005, mas utilizando os mais próximos que são de 2020 e desse ano, nesses 2 jogos a gente também teve ambas marcam. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam, a odd está na casa de 1,81 e esse palpite se deve muito ao fato que o Barcelona tem sérias dificuldades com a equipe do Cádiz, ainda mais agora que a equipe está no processo de reestruturação, muitos jogadores saíram e o Barcelona vem tomando muitos gols. Nos últimos 5 jogos, em todos eles o Barcelona tomou gol. A equipe do Cádiz, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe fez gol. E quando enfrentou o Barcelona, sempre deu muita dificuldade, e isso já contando com Messi e toda a equipe. E agora, sem o craque argentino, eu acredito que deve ter mais dificuldade ainda a equipe do Barcelona, porque o Cádiz joga dentro de casa e o Barcelona vem oscilando muito. Vem de um empate contra o Granada dentro de casa, uma derrota para o Bayern por 3-0 na Champions e sempre tomando gols, como foi contra Getafe, Bilbao e Real Sociedad. Por isso eu acredito que para esse jogo o Barcelona deve ter dificuldade, deve acabar tomando algum gol, porque a equipe do Cádiz é uma boa equipe, vem oscilando muito, vem de uma boa vitória fora de casa sobre o Celta de Vigo e o Barcelona também vem com uma boa taxa de gols sofridos em sua defesa. Por isso, ambas marcam,
odd na casa de 1,81 é o nosso palpite para Cádiz e Barcelona. E passando para o último jogo do dia, CSA e Botafogo, jogo válido pela Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Botafogo em terceiro com 44 pontos e o CSA ali em 12º com 32 pontos. Jogo que marca ali uma possível vice-liderança para o Botafogo, mas vai enfrentar um CSA que vem de uma boa vitória sobre Londrina fora de casa e até então não vinha na sequência muito boa. Eram 3 derrotas e um empate nos outros jogos, e o Botafogo por sua vez são 5 vitórias seguidas. A equipe deu uma embalada depois da chegada do Anderson Moreira, vem muito forte para esse jogo, estava ali no meio de tabela, hoje já se encontra no G4 com possibilidade de ser vice-líder. Então, por todo esse contexto, pelo um CSA muito oscilante, meio de tabela contra um Botafogo que vem numa sequência muito boa, eu acredito que ao menos o empate o Botafogo deve levar de Maceió e até quem sabe a vitória. Por isso nosso palpite vai ser um empate anula aposta no Botafogo. A odd está na casa de 1,54, porque o Botafogo, seja dentro de casa, seja fora de casa, a equipe vem ganhando muito e ganhando muito bem. Conseguiu vencer Vila Nova, Londrina e Náutico em seu domínio e venceu Coritiba e Remo fora de casa. Lembrando que o Coritiba é o líder da competição e o Botafogo conseguiu ir lá e vencer. Vai pegar um CSA que vem de uma boa vitória sobre o Londrina, mas que dentro de casa tinha empatado com o Vila Nova e perdido para o Náutico nas 2 últimas rodadas. Ou seja, pelo contexto que essas equipes vêm vivendo, o Botafogo vai encontrar dificuldades, mas eu acredito que o empate deve ao menos conseguir e até quem sabe a vitória pelo momento que a equipe carioca vive. Então por isso a questão do empate anula aposta, porque é Série B, é jogo complicado, mas o momento do Botafogo é de se olhar, é de se ter esperança de uma possível vitória fora de casa. Por isso, empate anula aposta no Botafogo, odd na casa de 1,54 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!